Em 2004, Kenneth Mickle caminhava com a sua família e o seu cachorro Golden Retriever perto da ponte Overton, quando de repente, sem nenhum motivo, o cachorro disparou e pulou da ponte. Já em 2005, foram registrados pelo menos 5 cães que pularam da mesma ponte num período de 6 meses. E no ano de 2014, Alice Trevorrow passeava com seu filho e a sua cachorrinha Cassie pelo mesmo local e relatou ter uma experiência, no mínimo, bizarra. Cassie era um animal obediente e por isso era normal ela ficar sem a guia, mas nesse dia foi diferente. Alice contou que, primeiro, a Cassie ficou paralisada, olhando para um ponto acima da ponte, e depois, sem que ela e o filho tivessem tempo de agir, Cassie correu e saltou da ponte. Os eventos estranhos da ponte Overton é o nosso mistério de hoje. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Nazaré e se você gosta de mistérios, casos sem solução, sem uma explicação comprovada ou histórias que vão além da nossa compreensão, bem-vindo ao canal. E antes eu já vou pedir o seu like, que é para dar uma força e o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. Agora vamos à nossa história. Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre a família White de Overton, que pelo nome já dá para perceber a relação com a origem da ponte. Tudo começou quando, em 1859, a Fazenda Overton, que fica em Dumbarton, na Escócia, foi comprada por um advogado e também empresário industrial James White, que na época estava iniciando seu negócio de produtos químicos. James, então, começou a construir a Overton House em 1860 e que foi finalizada em 1863. Mas, em 1884, o James veio a falecer. E aí o seu filho, John Campbell White, que inclusive foi o primeiro Lorde de Overton, assumiu os negócios do pai e a propriedade. Mais tarde, em 1895, o John Campbell mandou construir uma ponte para poder ligar os dois lados da propriedade Overton. Essa ponte, ela passa por cima de um fosso e a distância dela até o solo é de mais ou menos uns 15 metros. Por fim, em 1908, o John Campbell White também faleceu. Agora sim que já sabemos quem mandou construir a ponte de Overton e que a queda dela até o chão beira os 15 metros, vamos iniciar o caso envolvendo os cães. Foi na década de 1950 que começaram a surgir vários relatos de cães que saltavam dessa ponte. E de acordo com a reportagem do jornal New York Times, na época, os pesquisadores calcularam que mais ou menos 300 cães já tinham pulado dela. Mas os jornais locais da cidade de Dumbarton disseram que, na verdade, foi por volta de 600 cães, sendo que 50 não sobreviveram e os que sobreviveram ficaram muito machucados e também traumatizados. Por isso, ela acabou recebendo o apelido de Ponte do Autoextermínio Canino. Na verdade, a palavra que eles usam não é autoextermínio, mas eu achei melhor trocar para não ter problema com o YouTube. Um outro dado estranho sobre esse caso é que muitas pessoas relataram ver cães escalando o muro da ponte para poder saltar, ou cães que saltaram e sobreviveram retornaram ao mesmo ponto para saltar novamente. E a narrativa dos donos dos animais é sempre a mesma. Ao se aproximarem da ponte, eles ficam estranhos, alguns congelam, e aí, de repente, como se fossem possuídos por algo, eles simplesmente correm e se atiram dela. A situação tomou uma proporção que até a Sociedade Escocesa para a Prevenção da Crueldade contra os Animais enviou representantes para investigar os casos, mas eles não chegaram a nenhuma conclusão. Além disso, o município, como forma de precaução, resolveu pôr placas perto da ponte, recomendando que as pessoas não passassem por ela com os seus animais de estimação. Mas parece que não são só os animais que são afetados por essa ponte. O professor de filosofia em Glasgow, Paul Owen,
Ao entrevistar pessoas que estiveram no local, elas relataram sentir uma depressão profunda. E um evento ainda mais sombrio aconteceu em 1994, quando um pai julgou seu bebê da ponte por acreditar que a criança era o anticristo. A criança não sobreviveu e o pai foi internado por insanidade. Dizem, mas não se sabe se é verdade, que na hora que ele jogou seu filho, foi do mesmo ponto que os animais saltam. Bem, diante desses acontecimentos e da falta de uma explicação concreta, surgiram diferentes teorias. Uns acreditam que se trata do sobrenatural atuando, e outros nas teorias científicas. Entre as teorias sobrenaturais, há duas que são muito famosas. A primeira é a Dama Branca de Overton, ou Viúva de Overton, que dizem ser o fantasma da esposa de John Campbell White, Lady White. De acordo com a história, ela entrou em luto profundo após o falecimento do seu marido e durante anos ficou vagando pela propriedade. Há relatos de que o fantasma da viúva aparece com frequência como uma figura translúcida perto da ponte ou nas janelas da mansão, e que é a sua tristeza que induz os cães a se jogarem. A segunda teoria, envolvendo o sobrenatural, refere-se à lenda da fina fronteira, pois, de acordo com a mitologia celta, Overton é um lugar fino. Isso significa que, para os celtas, ali o mundo dos vivos e dos mortos se sobrepõe. E como os cães têm uma sensibilidade muito maior do que a dos seres humanos, eles conseguem enxergar o outro mundo. E por causa dessa energia, eles acabam pulando da ponte. Entretanto, muitos pesquisadores são céticos em relação às teorias assombrosas. Eles acreditam que a resposta para o comportamento dos animais está aqui mesmo, no plano físico. Entre esses pesquisadores que pensam dessa forma, está o Dr. David Sandys, que é um especialista em comportamento animal. Em 2010, Sandys disse ter encontrado a resposta para o mistério. De acordo com seu raciocínio, o culpado dessa confusão canina era o visão americano, que é um animal que exala um cheiro muito forte e desagradável para poder marcar território. Teste feito com alguns cães apontou que o cheiro do visão é tão fedorento que pode desorientar o bicho. Isso porque os cachorros têm um olfato muito mais apurado do que o olfato do ser humano. Para se ter uma ideia, eles são capazes de detectar uma gota de sangue diluída em 5 litros d'água ou mais. E o que fez o Dr. Sandys chegar a essa conclusão foi o fato de que o visão americano foi introduzido naquela região justamente na década de 1950, ou seja, na época em que começaram a surgir os relatos sobre os cães. Uma outra hipótese levantada pelo Dr. Sandys está relacionada com a visão do cão, pois se por um lado o seu olfato é excepcional, por outro, a sua visão é muito mais limitada do que a de um ser humano. Enquanto enquanto uma pessoa que tem uma visão normal consegue enxergar com clareza um objeto a 22 metros de distância, o cão enxerga 6 metros. E aí, para o Sandys, essa limitação seria o motivo deles se jogarem, por não terem a noção da distância da ponte até o chão. Na minha opinião, as deduções do Dr. Sandys são válidas e devem ser levadas em consideração. Mas eu também acho que não devemos descartar as demais situações, como, por exemplo, os relatos das pessoas que disseram sentir um peso, uma tristeza, uma depressão naquele local. Além disso, por que os cães agem de forma estranha especificamente naquela ponte? Por que eles não agem da mesma forma nas pontes, nas outras pontes da cidade? Por que pulam sempre do mesmo ponto? Por que alguns voltam para pular pela segunda vez? Um outro detalhe é que o visão americano não se concentra só ali. Ele está por toda a região. Ele faz parte da vida selvagem. E sendo assim, por que não acontece o mesmo
com os cães de outros locais. Veja bem, eu não estou aqui afirmando categoricamente que o motivo é sobrenatural. Porém, as deduções, as hipóteses levantadas pelos pesquisadores não respondem a essas questões e, portanto, não desvendam o mistério da ponte Overtune. Chegamos ao final do vídeo e para você que ficou comigo até aqui, muito obrigada. Se gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. E se você acredita que os animais têm um sexto sentido e conseguem enxergar além do nosso mundo, coloca lá nos comentários para eu saber a sua opinião. Um abraço e até o próximo caso.